Olá, meu valoroso aluno, minha valorosa aluna, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou o professor Gabriel Gadelha e no vídeo de hoje vou iniciar a playlist sobre as ferramentas. Ah, Gabriel, mas você iniciou no vídeo passado. Quando eu digo iniciar, é de fato falar sobre a primeira das ferramentas. E hoje eu vou falar sobre aquela ferramenta que é obrigatória para qualquer programador, para qualquer dev. É o básico do básico da programação. Para que a gente possa programar, precisamos, é claro, de um computador e precisamos de um editor de texto. Existem inúmeros editores de texto, você pode programar inclusive usando o bloco de notas, se é que isso ainda existe. Tem Kate, tem Visual Studio Code, Emacs, VI, hoje na versão VIM. Enfim, são muitos e muitos e muitos. Eu escolhi um que eu gosto muito, que eu utilizo, eu ainda programo utilizando ele, que é o VIM, carinhosamente chamado também de Vim. Antes que vocês criem muitas expectativas, vamos alinhá-las desde o início. Jamais pensaria ou sonharia de fazer um vídeo esgotando o assunto sobre Vim. A ideia do vídeo de hoje é despertar sua curiosidade e te mostrar um editor de texto diferente, que tem funções diferentes e que é um editor de texto excelente para desenvolvedores, justamente pelas funções que ele nos proporciona. O Vim ele surgiu ali mais ou menos no início da década de 90 e ele era baseado no editor VI, que é o editor padrão do sistema Unix. Para quem não sabe, o sistema Unix é conhecido como o pai dos sistemas operacionais, então era muito importante. E o VI era um editor de texto que já era bom e foi ainda melhorado na versão do Vim. Para vocês terem noção da importância histórica disso, o VI ele foi criado ali no meio da década de 70 mais ou menos, por um cara muito importante, principalmente para nós que gostamos de Java. Vocês que vão estudar programação orientada a objetos, quem criou o Vim foi ninguém mais, ninguém menos do que Bill Joy, que era um dos caras que estava na equipe que definiu e que criou a linguagem de programação Java. De toda forma, apesar dessas informações serem legais, o que mais nos importa é instalar o aplicativo, né, o nosso editor de texto, o Vim, aprender os comandos básicos, saber como é que ele funciona e conseguir avançar um pouquinho a mais, sabendo que ele consegue também ter interface com plugins que vão nos fornecer funcionalidades ainda mais elaboradas para a programação. Portanto, sem mais delongas, vamos direto aprender como instalar o Vim. Lembrando que o processo de instalação ele é dependente do SO, claro, e no caso do ambiente Linux, que existem várias distribuições, ele é dependente da distribuição. No meu caso, eu uso Debian, então vocês vão conseguir instalar de forma bem semelhante se vocês usarem o Ubuntu, o Mint ou alguns outros Linux que são baseados no Debian. Por que eu uso o Debian e não os outros? Como eu sou um usuário de Linux de longa data, eu tive a oportunidade e eu sempre gosto de experimentar diversas distribuições. Já experimentei o Ubuntu, o Might, várias outras que surgiram por aí, mas eu me adapto melhor aos Linux mais clássicos, que tem uma quantidade menor de releases, são sistemas mais estáveis, portanto eu gosto muito do Debian e do SUSE. Houve uma época, inclusive, que eu tinha dual boot no meu notebook. Sim, eu tinha dual boot. Agora, diferente da maioria das pessoas, o meu dual boot era SUSE e Debian. Hoje eu procuro usar o Debian no meu notebook e eu deixo o OpenSUSE lá no meu computador, no meu desktop. Gosto muito dos dois. A forma de instalação neles é diferente. Eu vou mostrar aqui para o Debian, que é o que eu estou utilizando agora. Que você pode achar que é muito difícil instalar alguma coisa no Debian. Olha aqui, ó, sudo apt install vim. Vou colocar minha senha e pronto, o sistema já está trabalhando para mim tentando instalar. Mas vejam que ele avisa aqui que já foi instalada a versão mais atual. Então já estou com minha versão atualizada, coisa boa. Agora eu preciso, claro, ensinar vocês a rodar o Vim. Nossa, gente, é muito difícil, ó. Para rodar o Vim, a gente tem duas opções muito complicadas. A primeira é digitar o nome do meu editor Vim e apertar Enter, muito difícil. A segunda é digitar o nome Vim e batizar um arquivo, sei lá, teste.txt. Se eu fizer isso, eu já abro o Vim,
No arquivo teste.txt já posso começar a trabalhar nele. Se eu escolher abrir o Vim sem algum arquivo, se eu criar algum arquivo novo durante o uso, eu vou precisar salvar, dar um nome para o arquivo, mas nada muito complexo. É extremamente simples, pelo menos abrir o Vim. Eu confesso que tem algumas coisas meio complicadas quando você o abre pela primeira vez, mas simplesmente abri-lo é extremamente simples. Outra coisa importante que vocês precisam saber é que o Vim ele tem o Syntax Highlight. É claro, é meio que obrigatório para programação, né? Imagina, eu vou indicar para vocês um editor de texto que não tem sequer o Syntax Highlight e é padrão. Para você usar o Syntax Highlight, basta criar um arquivo com alguma extensão de linguagem de programação. Por exemplo, teste.java. No momento que eu utilizar as palavras reservadas do Java, public, class, static, int e por aí vai, ele vai deixar o seu código bem colorido, bem fácil de entender. Antes de abrir o Vim, eu vou trocar aqui o perfil do meu terminal. Eu vou colocar o perfil de código. Eu acredito que é mais interessante para vocês, porque eu já configurei agora há pouco, com a letra um pouco maior, vai ficar mais fácil de visualizar. E agora sim, vamos abrir o nosso Vim. Antes de mais nada, vocês precisam saber também que o Vim ele é um editor modal. Ah, Gabriel, o que é um editor modal? Gente, é muito claro, é isso que ele está dizendo mesmo. É um editor modal, é aquele que tem vários modos de utilização. E o Vim ele é isso mesmo, ele tem vários modos de utilização. E hoje, como o objetivo dessa videoaula é despertar a curiosidade de vocês, eu vou falar de 4 modos de utilização. Normal, inserção, o visual e o modo de comandos. Uma das coisas que vocês vão estranhar e talvez achar bem complexo na primeira vez que vocês tentarem operar o Vim é que assim que você abrir e tentar digitar alguma coisa, dependendo da tecla que você vai digitar, não acontece nada. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eu estou digitando aqui uma tecla. Ó. Não acontece nada. E isso se dá justamente porque o Vim ele é um editor bem diferente do que vocês estão acostumados. No momento que você abre o editor, ele está no modo normal de utilização. Esse modo, algumas teclas têm alguns comandos diferentes. E, por exemplo, se eu digitar K ou L, eu não vou escrever nada na tela. Para que eu possa começar a digitar, a codificar, a criar meu programa, eu preciso entrar no outro modo de operação, que é o modo de inserção. Eu preciso apertar a tecla I, ou a tecla Insert, ou a tecla A vai funcionar também. Vejam que quando eu apertei uma dessas 3 teclas, olhem para a parte de baixo, apareceu aqui inserção. Não tinha escrito nada, apertei uma dessas 3 teclas e apareceu inserção. Para voltar ao modo normal, você aperta ESC, sair do modo de inserção. Apertei I, voltei para o modo de inserção. No modo de inserção, eu posso começar a codificar. Por exemplo, você poderia fazer uma public class test. Ah, Gabriel, você disse que tinha syntax highlight. Lembrem-se que eu salvei esse arquivo como arquivo .txt. Para ele apresentar o syntax highlight, eu teria que renomeá-lo para .java ou .c, por exemplo. Querem ver? Vamos testar. Aí vem o primeiro comando. Para digitar um comando, primeiro eu preciso sair do modo de inserção. Eu volto para o modo normal. Posso digitar o comando a partir dos 2 pontos. Digitei 2 pontos, eu posso agora, aqui embaixo, escrever algum comando. Para salvar é W, write. Vejam que ele não deixou salvar. Eu achei que tinha aberto com o TXT, mas na verdade eu nem dei nome. Já vamos salvá-lo, batizando o arquivo de teste.java. Agora sim, vejam que o syntax highlight começou a funcionar. E eu posso continuar aqui programando. Sempre lembrando, eu usei o comando, eu estou no modo normal, eu preciso voltar para o modo de inserção para codificar. E aí eu posso definir algumas variáveis. E seguir codificando. E sigo normalmente criando o programa. E onde é que tem a vantagem do Vim?
A manipulação desses modos de funcionamento é justamente a grande vantagem de quem se acostuma a utilizar o Vim. Quem está acostumado com ele, codifica, codifica, codifica e se acostuma a apertar ESC, para que você possa tirar vantagem das teclas e dos atalhos ou também dos comandos. Por exemplo, lembre-se que no Vim o cursor ele é um elemento muito importante. Um atalho bem simples que eu posso utilizar e que aumenta a minha produtividade é colocar o cursor diretamente na última linha que foi alterada do meu código. E eu faço isso estando no modo normal e digitando aspas simples e ponto. Onde estiver meu cursor, aspas simples e ponto, eu volto para a última linha alterada. Onde está meu cursor, aspas simples e ponto, volto para a última linha alterada. Eu posso também, ao longo de uma frase qualquer, digitar cifrão para ir para o final da frase ou 0 para voltar para o início da frase. O X pode ser usado para deletar caracteres e o U pode ser usado para desfazer a última operação. DW pode ser usado para deletar uma palavra completa. Agora o detalhe é que o DW vai deletar de onde está o cursor até o final da palavra. Por exemplo, DW apagou a palavra inteira. Se eu utilizar DW a partir do B, DW, ele apagou só do B até o final da palavra. Com isso, vocês já devem ter percebido que a letra D está relacionada com o deletar. Ao utilizar o D em alguma coisa, eu consigo deletar. Portanto, se o meu cursor está aqui e eu digitar D e cifrão, eu vou apagar a linha inteira. Lembro que o cifrão vai para o fim da linha, o D deleta, D mais cifrão, eu apago uma linha inteira. O 0 ele vai para o início de uma linha, o cifrão vai para o final. Se D cifrão apaga uma linha, de onde está meu cursor até o final, então a gente já pode imaginar que o D0 vai apagar a linha de onde está o cursor até o início. D0, apaguei a linha. E a partir dessa ideia, vocês podem procurar várias combinações. DD, por exemplo, também apaga uma linha inteira. Só que não apagou só de onde estava o meu cursor para o final, apagou a linha inteira. Outra combinação legal é DGG minúsculo, que eu apago de onde estava o meu cursor até o início do meu arquivo. E o DG maiúsculo, que apaga de onde estava o meu cursor até o final do meu arquivo. Façam vários testes e explorem essas funcionalidades, lembrando que o D está relacionado com deletar. Outra funcionalidade interessante que eu gosto de usar no modo normal é a busca. Basta colocar a barra. Pessoal, confesso que eu nunca sei se isso é barra ou contra barra. Eu sempre chamo de barra. Então eu coloco barra e uma palavra que eu estou procurando, ele vem para o início da linha onde está a palavra. Procurar novamente, ele vai achar a próxima palavra. Vejam que o meu cursor vem sempre para a palavra que eu estou procurando. Essas são as funcionalidades mais básicas do modo normal. Claro que eu jamais quero esgotar aqui, tem muita coisa. Por exemplo, você pode manipular o cursor usando teclas. O L joga o cursor para a direita, o H joga o cursor para a esquerda, o J joga o cursor para baixo e o K joga o cursor para cima. Lembrem bem dessas teclas, H, J, K e L, porque nós vamos utilizar, inclusive mais na frente, quando eu for montar junto com vocês a configuração de janelas que eu gosto de utilizar no meu VI. Outro modo importante, como eu já havia antecipado para vocês, é o modo de comando, que ele sempre se inicia a partir do modo normal, no momento que nós digitamos dois pontos. Desse jeito. E a partir dos dois pontos eu posso digitar vários comandos. Os mais básicos, W, para salvar um arquivo. E, sim pessoal, e o grande e poderoso dois pontos Q para sair do meu arquivo. Vamos voltar para ele. Essa foi uma das principais dificuldades que eu tive quando eu comecei a usar o Vim. Eu até abri alguma coisa, eventualmente apertando nas teclas eu até conseguia escrever alguma coisa, mas eu não conseguia sair. Eu morria de apertar ESC, 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 ESC e não saía. Até que eu tomei vergonha na cara, fui pesquisar os comandos, fui me aprofundar e é simples. Dois pontos Q para sair. Podemos inclusive colocar mais de um comando por vez, dois pontos WQ. Ele vai salvar e depois vai sair. Eventualmente você pode querer forçar uma saída sem salvar. Você vai digitar Q, exclamação.
Outro comando que eu gosto de usar muito é esse %s, que eu vou pesquisar um string no meu texto e vou substituir essa string por outra string que eu vou digitar. Por exemplo, eu vou pesquisar por void e vou substituir por boolean. Vejam que ele alterou aqui onde estava void, virou boolean. Eu posso também utilizar esse mesmo comando, mas solicitar que o Vim me peça uma confirmação para ter certeza de que eu quero fazer essa alteração. E é bem semelhante. Vou utilizar os dois pontos, que é um comando, %s, barra, a palavra que eu quero procurar boolean. Se eu encontrar boolean, eu quero trocar por void. E eu quero que o Vim me peça a confirmação, g. Deseja substituir? Sim ou não? Sim, quero substituir. E vamos supor que essa palavra ela se repete em vários locais. Como é que o Vim vai trabalhar? Vamos fazer uns testes. Dois pontos, %s, barra void, barra boolean. Trocou em todos. Dois pontos, %s, barra boolean, barra void, barra c. Agora ele vai pedir confirmação. Esse eu quero trocar, esse eu quero trocar, não quero, troco. Então tem várias possibilidades que vocês podem usar também no modo comando. Logo no início eu falei para vocês que eu posso entrar no modo inserção de várias formas diferentes. Eu posso clicar no i, vejam que o meu cursor ele não se mexeu. Eu posso clicar no insert, vejam que o meu cursor ele não se mexeu. Eu posso clicar no a, por exemplo. Vejam que nesse caso o meu cursor se mexeu. Outra opção que eu uso muito é o O. Quando eu clico O, eu entro no modo de inserção, mas já crio uma nova linha. Portanto, tentem se acostumar. Se vocês se dispuserem a tentar usar o Vim, programem, escrevam. Terminou de escrever alguma coisa, já vai para o modo normal. No modo normal, você vai navegar pelo arquivo usando as teclas HJKL e eventualmente você vai usar algumas letras para fazer alterações no seu texto. Vai ser muito mais rápido do que se você trabalhasse somente no modo de inserção. O quarto modo do Vim que eu prometi de falar com vocês ainda na videoaula de hoje é o modo visual. No modo visual, que eu entro nele usando o V, eu posso selecionar alguns elementos do texto para, por exemplo, copiar e colar. Mas eu não vou copiar e colar o que eu selecionei com o mouse não, tá pessoal? O Vim ele é muito dependente do cursor. Vejam no modo visual, ó, ele já está selecionando aqui à medida que eu movimento o cursor. Se eu apertar Y, por exemplo, eu acabei de fazer uma cópia. E eu posso duplicar essa cópia digitando P, por exemplo. Então são quase inesgotáveis as possibilidades que o Vim nos oferece. Por isso que ele é um dos editores preferidos e mais queridos dos desenvolvedores, daqueles que são bem raiz mesmo. Se vocês observarem os vídeos, os filmes de hackers, que tem aquele cara que é dev, que mexe com infra, que manja muito, quando mostra a tela dele, ou ele está com algumas janelas com o Vim, ou ele está com algumas janelas com o Emacs. São os dois assim mais queridinhos dos desenvolvedores raiz. Eu confesso que eu experimentei os dois, eu usei muito pouco o Emacs, acabei me aprofundando nas vantagens e nos modos de operação do VI, mas sinceramente eu acho que os dois valem muito a pena. Se você quer dar um passo a mais no patamar como conhecedor de ferramentas, como conhecedor de uma ferramenta que pode te impulsionar em termos de produtividade, eu sugiro que você aprenda um desses dois. Claro, eu posso mostrar para vocês o que eu uso e o que eu conheço bem. Infelizmente eu não tenho know-how para falar sobre o Emacs, mas se você é um curioso, se você gosta de aprender, vale a pena sim pesquisar um pouco mais e conhecer e aprender a usar os dois. De toda forma, esse vídeo não acaba por aqui. Eu queria só deixar o gostinho, mas eu quero mostrar para vocês também o quanto o Vim ele é configurável. Para você alterar as opções de configuração do Vim, nós vamos manipular um arquivo do Vim chamado vimrc. No momento que você instala o Vim, esse arquivo vai ser criado na pasta /etc /vim e vai ser o arquivo chamado vimrc. Além disso, você também pode criar um arquivo chamado .vimrc aqui no seu home.
O ponto indica que esse arquivo é um arquivo oculto. Eu tenho esse arquivo no meu home e eu também tenho um arquivo, vou mostrar para vocês na minha máquina, Vim porque eu vou abrir esse arquivo no Vim. Então eu vou abrir aqui /etc, /vim/vimrc. Antes que alguém pergunte, talvez quem não está acostumado com Linux, a pasta raiz do Linux é o barra, tá? Do jeito que no Windows é o C, dois pontos, pelo menos era na última vez que eu abri um computador com Windows, o Linux e os sistemas Unix, eles têm como raiz o barra. A partir do barra eu tenho as pastas principais, etc é uma delas. Aqui na verdade eu estou acessando o arquivo vimrc, que está dentro da pasta etc, que faz parte do raiz, eu tenho a pasta etc. Dentro da pasta etc eu tenho a /vim e vou acessar esse arquivo aqui, vou abrir ele justamente no meu Vim. Esse arquivo ele tem algumas configurações aqui do Vim, mas o mais legal, as configurações na verdade, são esse conjunto aqui de configurações. O que está entre essas aspas duplas são comentários, portanto se você quiser fazer com que o seu Vim mude sua configuração, basta tirar algumas dessas aspas aqui para fazer com que esses comandos sejam verdadeiros. Vejam que ele até indica que existe também, ou pode existir, um vimrc local, ó, tá aqui embaixo. Esse vimrc local é aquele ponto .vimrc que eu coloco no meu diretório, no meu home. De toda forma, as configurações mais legais nem são essas. As configurações mais legais no Vim, elas surgem por meio dos plugins. O Vim ele tem milhares e milhares e milhares de plugins. E é muito fácil instalar um plugin no Vim. A grande sacada é que para instalar o plugin de forma fácil, você vai precisar de algum, eu vou chamar de acessório. Existem vários, no meu caso eu utilizo o Vim Plugin. Para instalar o Vim Plugin tem um comando assim bem grande, que depende do curl. O curl é um outro comando que talvez não esteja instalado no seu Linux. No meu ele está. Se não estiver instalado no seu Linux, o que você vai fazer? Muito difícil. Sudo apt install curl. Digita a senha. Estou trabalhando já com a versão mais nova. Portanto, se você vai instalar o Vim Plug, não tem o curl, instala o curl e a partir daí você pode instalar o Vim Plug. O comando para instalação ele é bem grande, eu posso dar uma coladinha aqui e ver, mas ele é alguma coisa do tipo curl -flo til barra, agora eu já preciso colar, ponto .vim barra autoload barra plug.vim traço create dirs. O endereço é https://raw.github user-content.com/janegan/vimplug /master/plug.vim. Se eu não tiver digitado alguma coisa errada, é esse o comando para você instalar o Vim Plug. Se você tiver na dúvida, pode pesquisar no Google sem medo nenhum, você digita Vim Plug e você vai ver esse comando aqui para instalação. Eu não vou colocar porque o meu já está instalado. Depois que você instalar o Vim Plug, você vai fazer uma busca por plugins. Eu já queria indicar uma busca básica aqui para vocês. Basta vir aqui no Google e digitar Vim Plugins, que você vai ter uma lista com vários plugins do Vim e você vai encontrar inclusive alguns sites bem interessantes. Por exemplo, esses dois aqui eu já destaco, que tem 10 plugins essenciais para Vim e top 15 Vim Plugins. Qualquer um deles vai ser muito útil para vocês. Desses top 10 aqui eu tenho boa parte deles. E o primeiro, o que eu uso direto, até porque faz parte do meu setup de Vim, é o Nerdtree. Está na 6ª posição. Como é que a gente instala, Gabriel?
você achou aqui no site, ele já te direciona para o GitHub que tem o código desse plugin, que tem esse plugin para você usar. Se você clicar aqui, você vai direto para esse GitHub. Aqui no GitHub, qualquer um deles, para qualquer desses plugins, ele vai te ensinar a instalá-lo. Ó, você vem aqui em instalação. No meu caso, eu uso o Vim Plug. Se eu uso o Vim Plug, eu preciso colocar esse trecho de código aqui no meu Vim RC. Vejam que essa primeira linha e a última linha são delimitadores de bloco, begin, end. O que eu vou colocar aqui entre eles são de fato os plugins que eu vou colocar no meu Vim. E aqui ele indica que você vai escrever plug preservim / nerdtree. Vamos dar uma olhada no meu Vim para vocês verem os plugins que eu tenho instalado. Eu vou abrir o meu arquivo .vinrc, que é o arquivo que está no meu diretório home. Gabriel, qual é a diferença do vinrc que fica no diretório home para o vinrc que fica lá no etc/vim? É muito simples, pessoal. Vamos supor que você divide o seu computador com a sua avó. Vamos supor que a sua avó é uma desenvolvedora raiz, hacker extrema que utiliza o Vim também. Ela tem a configuração dela do jeito que ela gosta, com as cores que ela gosta, com o tipo de sintaxe, com os plugins que ela mais utiliza. E aí, se você for mexer no vinrc, que fica lá em /etc/vim, se você mudar alguma configuração lá, você está mudando para o seu Vim e para o Vim da sua avó. Vai dar ruim, vai dar ruim. Por isso que nós temos o hábito de manipular apenas o .vinrc que fica no nosso home, porque qualquer alteração que a gente faz aqui vai servir apenas para o nosso usuário. Se qualquer outro usuário entrar na minha máquina e tentar usar o Vim, ele vai usar somente o Vim padrão que está instalado na máquina, sem as configurações que eu deixo aqui no meu vinrc. Mas o objeto principal era mexer aqui no vinrc. Vejam que eu tenho aqui o begin, né? Plug begin, plug end. E entre um e outro eu tenho a lista dos plugins que eu utilizo. Que o primeiro deles, ó, é o nerdtree, que eu disse que é um dos que eu mais gosto de utilizar. Para cada plugin, quando você acessar a página do GitHub, você vai ver lá a forma de colocar o plugin para funcionar aqui no seu Vim. Detalhe que esses endereços aqui, na verdade, são do GitHub. Então esse cara aqui é um usuário do Git, esse também, esse cara também é um usuário do Git. Portanto, isso é uma forma até de divulgar, eles estão divulgando também os trabalhos deles. Eles estão nos fornecendo o plugin e também divulgando o trabalho. Por que eles estão divulgando o trabalho? Vejam que eu acabei de falar para vocês agora há pouco que os desenvolvedores raiz, aqueles caras de filme, o hackerzão que invade qualquer sistema, que é o cara que faz um programa de 200 mil linhas em 30 segundos, ou o cara usa Vim ou o cara usa Emacs. Aí tu imagina, esse cara, além de usar Vim, ele ainda cria plugin para o Vim. Isso significa que esse cara aqui ele é um programador excelente. Eu mesmo que eu queria contratar, certo? Então, para você ver o potencial aqui da propaganda. Mas enfim, propagandas à parte, nós vamos sair do arquivo. Eu vou abrir o meu Vim e para efetivar a instalação dos plugins, nós precisamos digitar o comando. O comando começa com 2 pontos, plug install. Tenho quase certeza que o P e o I precisam ser maiúsculos. Vamos testar aqui, colocar o P minúsculo, que eu imagino que não vai funcionar. Não funcionou. Agora testar plug install. E de fato ele está lendo aquele arquivo e está instalando cada um dos plugins que estão descritos lá naquele arquivo. E o Vim, que já é interessante pela grande quantidade de comandos, teclas de atalho, pelos seus modos de funcionamento, ele fica mais interessante ainda por conta da vasta variedade de plugins. Nesse momento, se você é um cara curioso, que quer se desenvolver, quer aprender alguma coisa diferente, que vai ser útil, instala o Vim, experimenta, procura aqueles plugins, lê um pouquinho sobre eles, instala. É importante que você experimente para conhecer e montar o setup que você gosta. Eu vou mostrar para vocês como eu gosto de trabalhar as janelas aqui do meu Vim. Para começar, quando eu abro o Vim, eu já abro de cara um nerdtree. O nerdtree ele vai criar esse mini ambiente aqui lateral para eu conseguir navegar nos diretórios do meu SO. Eu posso vir aqui, por exemplo, na pasta de repositórios,
posso entrar em algum projeto, posso navegar nas pastas desse projeto até que eu encontre, por exemplo, algum arquivo que eu quero alterar. Mas eu não vou abrir esse arquivo agora. Eu posso transitar entre essas janelas digitando Ctrl WW ou alternativamente Ctrl WH para vir para a esquerda, Ctrl WL para ir para a direita, Ctrl WJ para ir para alguma janela de baixo, Ctrl WK para ir para alguma janela de cima. Gabriel, posso ter várias janelas? Posso. Se eu digitar aqui o comando split, ele vai quebrar essa janela em duas. Você não percebeu? Isso aqui é uma janela, tem esse separador, isso daqui é outra janela. Mas eu não quero essa parte aqui em duas não, eu vou fechar uma delas. O que eu quero fazer, eu quero criar uma outra janela na vertical. Para isso eu vou utilizar o comando vertical split. Por que eu utilizo essas três janelas? Eu gosto de deixar a primeira janela com Nerd Tree. Essa janela do meio eu vou deixar o meu código. E na janela mais à direita eu vou deixar o terminal, para que eu não precise sair do Vim para executar um código ou fazer uma compilação. Eu consigo fazer tudo no terminal que vai ficar aqui na lateral. Para abrir um terminal aqui na lateral, eu venho aqui para a lateral, digito o comando term. Ele fez um outro split no momento que criou o terminal, mas eu não quero esse split. Eu vou para a janela de baixo e vou fechar a janela de baixo. Eu quero o terminal aqui. Só que vejam que ficou bem desproporcional. Onde eu vou de fato codificar está bem pequeno. Se eu abrir alguma classe aqui, por exemplo, deixa eu abrir essa classe. Ó, vejam que o código não ficou legal. Então eu vou alterar o tamanho dessa lateral, deixar ela mais reduzida, e da outra lateral. Eu venho aqui para a lateral que eu quero reduzir o tamanho, ó, cheguei aqui nela. O cursor é que vai me dizer em qual dessas subjanelas eu estou trabalhando. E aí eu vou escrever aqui, ó, vertical res ou resize. Aí vou colocar aqui um tamanho. Eita, eu cresci. É um processo de tentativa e erro. Vamos de novo. Vertical res 25. Já melhorou, mas eu acho que dá para ficar menor ainda. Vertical res 20. 20, acho que já tá ok, mas ainda dá para, sei lá, vamos lá, um 15 para testar. 2 pontos. Vertical res 15. Acho aceitável. Quando eu mexo aqui para lateral eu consigo ver mais coisa. Então o mais importante para mim é ter o meio maior. Eu vou fazer a mesma coisa lá na última janela. Na verdade o que eu quero mudar é o tamanho da do meio. Então vamos voltar para a do meio. Vertical res 50. Pouco. Vertical res 52 para ser mais precioso. Agora eu acho que está no tamanho legal. Eu consigo trabalhar aqui no meio, codificar. Eu tenho o terminal. Como é que você vai usar o terminal, Gabriel? Eu posso usar para compilar essa classe. Vamos primeiro fazer uma alteração nela para deixar quebrar a classe. Eu vou adicionar aqui, por exemplo, um ponto e vírgula. Vou quebrar essa classe, eu não quero que ela funcione. Mas antes de tentar compilar, eu preciso salvar. O comandinho ali para salvar. Vou lá para o meu terminal, sem sair do meu VI, está aqui o meu terminal. E eu preciso compilar essa classe. Para eu compilar, primeiro eu preciso entrar lá na pasta. Essa pasta aqui é barra repositórios. Barra não. Essa pasta aqui é repositórios. Sequence. SRC. E aí dentro de SRC eu tenho esse pacote aqui, BR, Edu, Feza, Gabriel, Model, DAO. Ah, Gabriel, eu entrei agora esse semestre em POO, eu não sei o que é isso daqui, eu não sei nem o que é esse código. Não se preocupe, eu vou só compilar a classe. Para compilar eu vou usar o comando JavaC. Mais adiante eu vou fazer aulas bem detalhadas sobre isso, vamos abstrair. Eu quero só que vocês vejam que eu posso compilar por aqui, estando dentro do Vim e trabalhando em várias janelas ao mesmo tempo. Eu vou compilar BR, barra Edu, barra Ufesa, barra Gabriel, barra Model, barra DAO. E a classe que eu quero compilar é a classe BaseDAO.java.
Ó, já acusou aqui que deu problema. Illegal Start of Type. Ele acusou esse ponto e vírgula aqui. Vamos voltar aqui rapidinho, a gente volta na janela. Eu posso apertar, por exemplo, X para deletar sem sair do modo normal. Lembrem de salvar. Salvei. Vou voltar para cá, compilar novamente. E agora sim, minha classe muito provavelmente vai ser compilada corretamente. Compilou corretamente. E com esse setup eu consigo programar muito bem, claro, aplicações pequenas usando Java ou JavaScript ou HTML e CSS, dá para programar web também aqui usando o Vim. Não quero dizer que esse é o melhor ambiente, eu gosto muito, inclusive eu uso também o VS Code, mas eu confesso para vocês que eu já me sinto mais confortável no Vim. Inclusive, o VS Code é um excelente editor de texto para codificação. Se você já utiliza, gosta, não tem o que falar. Ele é muito bom, ele tem muitos plugins úteis, ele é super leve, rápido, você pode continuar usando ele para codificação. De novo, eu estou trazendo uma alternativa, tentando despertar sua curiosidade para um negócio que é bem legal, muita gente usa, grandes desenvolvedores raiz usam, e eles usam não é só por nostalgia não, é porque eles conseguem ser muito produtivos utilizando esse ambiente. Também estou mostrando aqui meu setup, não quero dizer que meu setup é o melhor, longe disso. Ele funciona para mim, você pode montar um setup mais legal, esse terminal, em vez de você deixar aqui na barra vertical, você pode deixar na horizontal. Particularmente eu não deixo na horizontal, porque quando tem muitos erros de compilação, ele fica pequenininho, aí eu me complico para achar os erros, aqui eu consigo achar melhor. Nessa configuração que vocês estão vendo, eu estou com a letra muito grande. Essa não é a letra que eu uso normalmente para codificar. Então geralmente eu uso uma letra aqui um pouco menor, talvez 10 por exemplo. Então já vai ficar uma outra cara, uma outra visualização, certo? Eu deixei essa letra grande aqui para vocês conseguirem ver e acompanhar um pouco melhor os comandos. De toda forma, eu espero ter conseguido despertar a curiosidade de vocês. Se você gostou pelo menos um pouquinho dessa videoaula, meio tutorial, meio apresentação aqui da ferramenta, clica no like, compartilha e nos vemos nos próximos vídeos com novas ferramentas legais para desenvolvedores. Grande abraço e até a próxima.